Boa noite. Agora já é bem noite aqui, umas 8 horas da noite. Já está escurecendo bem cedo aqui na Inglaterra. 5:30 da tarde já está escuro. Então, quando dá 8 horas da noite, o corpo já pensa assim, está na hora de ir para a cama. Mas estamos aqui para mais uma leitura, mais um vídeo, né? Mais uma leitura do livro de Levíticos. Deixa eu fazer uma correção. Uma irmãzinha que nos segue, falou, irmã, eram 7.000, não 2.000. É, quando Elias estava lá, né, chorando pela perseguição da Jezabel, e ele fugiu para, para um outro lugar, perto de uma. Ele saiu de a capital Samaria. Ele saiu de Samaria porque foi lá que aconteceu o episódio, né? Lá em Samaria, lá em Betel. Betel, gente. Onde tinha uma escola de profetas e que, com Acabe, essa escola de profetas se tornou um ninho de vespas. E depois daquele episódio todo, né, de Elias com os profetas de Baal, que 400 profetas de Baal caíram e ele teve que fugir, porque a Jezabel falou, vou te matar igual você matou os meus profetas. E aí, ele chorando lá, falou, só eu fiquei, o senhor falou, não, Elias, eu tenho alguns mil homens, né? E a palavra diz que, na palavra mesmo, eu estava ouvindo, inclusive ouvindo Romanos, hoje, e Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre esse episódio da vida de Elias, fazendo referência às pessoas também, ao cristianismo do começo, né, do século, que o Senhor sempre reserva 7.000 homens que não se dobram a Baal. E Paulo usou esse exemplo de Elias. Aí eu lembrei, falei, não, deixa eu fazer uma retificação ali. Não eram 2.000, foram 7.000 que o Senhor reservou, né? Eu estava ouvindo hoje Romanos e todas as vezes que eu ouço essas cartas, eu ouvi Romanos hoje de novo, porque eu ouvi ontem, eu ouvi hoje novamente, porque eu queria assimilar bem aquilo que Paulo estava falando, entender bem a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, gente, é uma carta episcopal e de doutrinação. Ele estava doutrinando a igreja de Roma. E aí ele fala no seu livro, né, os pecados que aconteciam, a devastidão que estava em Roma. Eu já conversei, já falei sobre isso também em alguns dos meus vídeos passados, que a devastidão de Roma, o que acontecia em Roma naquela época, né, era assim, coisas absurdas que, inclusive, Paulo compara Roma à Babilônia. Uma Babilônia, e hoje nós temos várias Babilônias no nosso planeta. Tudo o que acontecia em Roma, hoje acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, acontece em Nova York, acontece em Tóquio, acontece em Madrid, acontece sabe, todas as grandes capitais do mundo hoje estão parecendo com Roma. É Roma, da época de Paulo. Para vocês terem uma ideia do que era Roma naquela época. Você compara com o Rio, compara com Nova York, com São Francisco. Gente, era assim terrível. Tanto é que a carta de Paulo aos Romanos, ele especificamente fala do que estava acontecendo. A bebedeira, a orgias, eram orgias incríveis, sabe? Orgias terríveis.
Tanto é que a igreja daquela época pensava que o Nero era o anticristo, de tão ruim, de tanta devastidão, de tanta idolatria, de tanta porcaria que acontecia no mundo daquela época, que eles pensaram, não, Jesus está voltando, que não é possível. Hoje eu entendo por que, depois de estudar bastante a história de Roma, depois de estudar bastante a história daquela época, principalmente depois que a igreja de Roma, a igreja mesmo, a igreja invisível do Eterno, foi para debaixo da terra, né, gente? Eles se tornaram uma igreja invisível mesmo. Era uma igreja das cavernas, que chamava a igreja das catacumbas. Era porque embaixo da cidade de Roma, naquela época, tinha outra Roma, uma outra, eram os canais, né? E as pessoas começaram a viver nos canais dos cristãos para fugirem da perseguição. Foi na época dele que morreu Pedro. Pedro morreu crucificado. A mulher de Pedro morreu numa arena, devorada por leões. Paulo foi decapitado. A maioria dos cristãos daquela época foram mortos por perseguição. Então a igreja teve que se esconder. Então, quando eu estava ouvindo a carta de Paulo aos Romanos, e quando no final da carta ele fala para saudar os irmãos e as igrejas que estavam nas casas dos irmãos. Inclusive, ele faz referência a Priscila, né, a Prisca, que ele fala de a Prisca, que ele chama, a Priscila ele chama de Prisca, a igreja que estava na casa deles, né, que se reunia na casa deles, ele mandava saudação, mandou saudação para outras casas também, que também abrigavam uma igreja. A igreja era dentro das casas, gente, não tinha templo. A igreja primitiva era uma igreja das casas, dos lares. E cada lar tinha os que congregavam. A Prisca, por exemplo, o marido dela tinha, né, o Áquila tinha também, Priscila e Áquila, eles eram marido e mulher, eles tinham uma igreja na casa deles. Né? Tinha outros irmãos que também tinham igreja na casa deles, e tinha duas irmãs, duas meninas, e a história delas é muito triste depois, porque eles tentaram matá-las muitas vezes e elas não morriam de jeito nenhum, por se eu protegia, sabe? A história de duas das irmãs que ele menciona na carta dele. Elas, uma delas morreu de velha. Inclusive, o imperador tentou matá-la várias vezes, não conseguia. O Senhor fazia milagres através daquela menina, daquela senhora, depois de velha. Quando ela ficou bem velha, ele chamou ela lá de novo. Como é que eu não consegui destruir você? São histórias, sabe, lindas que tem dos irmãos dessa época. A igreja estava subterrânea, a igreja subterrânea, porque ela não podia se manifestar, porque era perseguida. A igreja só parou de ser perseguida quando a Helena e o Constantino fizeram a igreja, né, a igreja oficial de Roma, seria o cristianismo, e parou essa perseguição, mas aí começou uma outra. Que Paulo, inclusive, falou nos evangelhos, nas cartas, e que João também advertiu os irmãos que isso aconteceria, e Pedro também nas suas cartas advertiu que isso aconteceria. Começou a haver desavenças terríveis, doutrinárias, pessoas que inventavam coisas. Tem um que falava que Jesus era um homem inspirado, o outro falava não, que Jesus era, não tinha, ele não veio na carne, não, ele era um alien. Então surgiram tantas doutrinas, sabe, nessa época. Então Constantino resolveu fazer uma coisa só. Ele falou, agora é eu que mando na igreja e eu que vou fazer o que eu quero, e vai ser desse jeito. E aí, para tentar acabar com a briga de um lado e do outro. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Quem era realmente da igreja invisível, quem era realmente convertido a Jesus de Nazaré, quem era realmente
dedicado, cristão, dedicado a Jesus de Nazaré, o que eles fizeram? Eles foram para os mosteiros. Aí criaram os mosteiros para fugir da devassidão da igreja deturpada, da igreja mentirosa que estava em Roma. Eles foram para os mosteiros e se tornaram eremitas, fugindo da idolatria de Roma, fugindo da apostasia que estava reinando na Idade Média. Começou lá pelo ano 400, 500, e aí quando surgiu o muçulmanismo, que eles começaram a perseguir a igreja, aí que os mosteiros aumentaram demais, porque tinham que fugir da perseguição, que também veio através deles. Então, a igreja sempre, hoje, nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo em que todo mundo acha que todo mundo está certo e ninguém está errado. Aí todas as religiões são certas. Todo mundo, cada um fica do jeito que você quer e está tudo bem. Então, hoje nós estamos num momento diferente. Até que agora os muçulmanos resolveram levantar e falar: não, nós vamos fazer o mundo inteirinho se tornar muçulmano. Agora a igreja vai despertar. Porque agora a igreja está vendo a perseguição aí velada, mas já começou. Já começou. Aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra. O que está acontecendo na Inglaterra, vocês não acreditam. A igreja deixou de ser uma igreja próspera, uma igreja ativa, uma igreja cristã, para tentar adaptar as coisas. Não, a gente tem que ser a gente tem que entender as outras religiões, tem que dar espaço para as outras religiões, a gente não pode discriminar ninguém. E aí o que aconteceu? A Inglaterra toda virando um caos. Eles andando na rua, falam: esse país é nosso, nós vamos tornar esse país muçulmano. Uma terra que teve pastores, missionários, evangelistas, grandes renovações espirituais, agora está na mão do muçulmanismo. A igreja está começando a reagir aqui, mas a reação dela está sendo abafada pelo governo, porque não quer briga. Então, gente, nós estamos vivendo um momento bem complicado da igreja. A perseguição pode começar rapidinho. Velada, por exemplo, hoje, no Sudão, estão matando os cristãos assim, igual mata barata. Famílias inteiras sendo dizimadas, porque são cristãos. Estamos passando por momentos difíceis. E só o Senhor tem misericórdia de nós. O que está acontecendo no Sudão é 10 vezes pior do que está acontecendo em Gaza. E ninguém fala nada. Gaza está pagando pelo que fizeram. Mas no Sudão, os cristãos estão pagando pelo quê? Por serem cristãos. Por serem cristãos. Vamos orar pelos cristãos do Sudão. Gente, famílias inteiras sendo assassinadas. Eles mostraram uma família de joelho. 3 criancinhas. Um bebê de talvez 1 ano e meio. No colo da mãe. Os outros 2 abraçados com a mãe. Foram assassinados. Assim. Não sei se isso está aparecendo no Brasil. Se vocês estão sabendo o que está acontecendo no Sudão. Mas está assim. E Sudão, antigamente, na época de Moisés, era Cush. Chamado Cush. Nós já estudamos. Inclusive Moisés foi governador lá em Cush, um dos paizinhos, uma das tribos que tinha lá.
Vamos lá, vamos ler Levítico, capítulo 5, é um capítulozinho curto. Sacrifício pelos pecados ocultos. Aquele pecado que a pessoa comete e esconde. Quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou que soube, levará a sua iniquidade. Quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou que soube, levará a sua iniquidade. Olha que pecado estranho esse aqui. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem imundo, seja cadáver de animal doméstico imundo, seja cadáver de réptil imundo, ainda que o faça sem perceber, será ela imunda e culpada. Uau! Ou quando alguém, sem perceber, tocar qualquer imundície humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, sem perceber, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Eu falei para vocês que a coisa ia ficar complicada. É. Sendo alguém, versículo 5, sendo alguém culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E como oferta pelo seu pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Gente, jurar falsamente é pecado. Ver uma coisa mal feita e não denunciar é pecado? Tocar em coisa imunda é pecado. Aí traz uma oferta, uma cordeira, tem que ser um animal fêmea. Tudo isso tem significado, viu, gente? Quando é um animal macho, quando é um animal fêmea. Mas se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará o Senhor em expiação da culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça, rente ao pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobrar daquele sangue estará espargido à base do altar e oferta pelo pecado. Tá vendo? Tem alguns que tem que ser no chifre do altar, tem uns que é do lado do altar, na parede do altar. E o resto é sempre derramado no pé. Do outro fará holocausto conforme o estabelecido, assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe misturará azeite, nem sobre ele porá o incenso,
pois é oferta pelo pecado. Uau! Então, oferta pelo pecado, quando era a, a efa, né, a flor da farinha, que hoje a gente chama de, como é que chama? Farinha de fazer bolo, né? Esqueci o nome. Seria aquela farinha de fazer bolo, né? Aí ela colocaria ela sem nada, não podia ser, era pura, jogava ela pura no altar. Ele trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado cheio como memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como nas ofertas de cereais. Disse o Senhor a Moisés. Gente, olha que interessante. O Senhor dá o eterno aqui para Moisés, ele deu tudo. Se a pessoa tivesse um pouquinho de dinheiro, ela podia dar uma cabra ou uma ovelha fêmea. Se ele não pudesse, se a condição financeira dele não desse para ele oferecer uma cabra ou uma ovelha, ele poderia oferecer pombinhos ou rolas. Rolinha ou pombinha. Mas se mesmo assim ele for muito pobre, não conseguir nenhum deles, ele podia dar uma efa de farinha. De fazer uma farinha de trigo, né? Farinha de trigo, lembrei. A farinha de trigo para poder fazer expiação pelo pecado. Agora, os pecados aqui são específicos, viu, gente? É a língua que falou demais, é a língua que não falou que devia falar, é tocar em coisas que você não deveria tocar, coisas imundas. Hoje seria uma fila, né? Essa parte aqui seria uma fila, gente, de gente oferecendo a farinha, uma rola, o tocar em partes imundas. É, quer dizer, olha aqui, gente, isso é muito importante. O que você fala, você não pode jurar. Quando você jura, ou por bem ou por mal, é que a sua palavra não vale nada. É um pecado oculto. Você está demonstrando que a sua palavra é vã, não tem valia. Eu falei para vocês que a coisa ia ficar bem complicada, e tá, né? E vai ficar pior, viu, gente? Vai ter mais coisa braba vindo por aí. Onde é que nós estamos pecando? Nesse aqui eu tô vendo que eu tô pecando em algumas coisinhas. Sério? Eu tenho que consertar isso. Eu tenho que consertar isso. E ouvindo Romanos hoje, não lendo, ouvindo Romanos hoje, eu entendi muito bem quando Paulo fala. Gente, Paulo fala em Romanos coisas que eu tenho falado aqui. Ele chama a gente de oliveira brava, que nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E ele fala, quem é que sustenta a oliveira? São as raízes. E quem que é a raiz da oliveira verdadeira? São os patriarcas. Eles que são. Começa em Abraão e vai para Isaac, e vai para Jacó. Eles são a raiz, eles são o tronco, a raiz, o tronco. Vem da raiz Abraão, depois vem um tronco, vem as raizonas que vai saindo da terra, que é Isaac, depois vem o troncão, que é Jacó. Aí ele fala, quem que mantém a planta? É a raiz ou são os galhos? Quem sustenta a planta é a raiz ou os galhos? É a raiz. Então ele diz, Abraão é o pai. Ele que é. E ele falou, se o Senhor não poupou os ramos dessa raiz, quanto que nasceram daquela raiz, quanto mais vocês que foram enxertados, cuidado.
Cuidado com o que vocês fazem. Ele diz francamente: o Senhor não vai poupar vocês. Se ele não poupou Israel, por que ele pouparia? E ele ainda diz: o Senhor fechou os olhos, o Senhor trancou o coração de Israel para que pudesse haver um momento para os gentios. Ele é explícito em falar isso em Romanos. E ele disse: quando, se a terra é abençoada, quando os filhos rejeitaram, você imagina a bênção que não vai ser quando eles aceitarem. Paulo fala isso francamente, não tem como fugir dessa realidade. Nós somos enxertados na oliveira. Nós não nascemos daquela oliveira, daquela raiz. Fomos enxertados através de Jesus de Nazaré. Se você não estiver com Jesus de Nazaré 100% e obedecendo e caminhando com Jesus de Nazaré, tudo isso aqui, você vai ser cortado. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: quando alguma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Olha que essa culpa, gente, é por ignorância com as coisas sagradas, por ignorância com relação às coisas da igreja. Por exemplo, falar mal do pastor, falar mal do irmão, criticar um culto que está sendo feito, isso é pecado. É pecado. E aí eles tinham que fazer uma oferta ao Senhor. Assim, isso aqui é especificamente com as coisas sagradas, com as coisas que o Senhor santificou. Tá? Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o trará ao sacerdote. O sacerdote para expiação por ele, como com o carneiro da oferta pelo pecado, será perdoado. Olha, essa parte aqui é especificamente para quem rouba da igreja, para quem comete roubo dentro da igreja, para quem tira coisas da igreja que não deveriam ser tiradas. Ele tem que devolver o que ele pegou e tem que dobrar aquilo que ele pegou. E ainda fazer a oferta, ainda assim, trazer a ovelha. Se alguém pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que sem perceber, será culpado e levará sua iniquidade. Do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, como oferta pela culpa, e o sacerdote por ele para expiação do seu erro que cometeu, sem perceber, ele será perdoado. É oferta pelo pecado, certamente ele fez culpado para com o Senhor. Esse pecado aqui, qual que é esse pecado? Por exemplo, o que o Senhor falou assim, não adulterarás. Aí ele olhou para uma mulher e desejou ela no coração. Ele já pecou. Aí esse pecado, ele vai ter que ir lá diante do sacerdote e confessar, e o sacerdote fará expiação pela pessoa. Hoje, seria, na nossa realidade de hoje, seriam todas essas coisas que a gente comete sem perceber. De repente, você está conversando com alguém, aí uma pessoa fala uma coisa e você vai, fala acrescenta aqui a mais ainda naquilo que foi falado. Você está pecando. Aí você, sem perceber, você pecou. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Você está andando na rua, eu, por exemplo, eu tenho esse pecado. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Eu tenho que pedir amor ao Senhor, eu peço amor. Quando eu vejo essas mulheres na rua com pano na cara, ai meu Deus, aquilo me irrita. Eu não amaldiçoo nem nada, mas me irrita.
Eu não sei se só me irritar já eu não desejo mal para ela, mas eu gostaria imensamente que ela saísse dessa escravidão que foi imposta. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento é pedir misericórdia a Deus e não olhar para o lado como eu faço. Gente, eu vou confessar para vocês, eu tento não olhar para elas. Eu viro o rosto para não ver, porque aquilo me machuca. Porque toda a minha vida eu fui, assim, eu quis fazer com que a mulher tenha voz. Essa é uma das coisas que eu bati sempre desde que eu era muito novinha. Não é porque eu sou mulher que eu não posso, que eu não tenho minha opinião e que eu não vou fazer aquilo que o Senhor me manda. Eu tenho voz, eu tenho querer. Não é porque eu nasci mulher que eu não tenho voz nem querer e não sou inteligente. Então, essa parte que eu estou vivendo agora aqui está sendo muito difícil para mim. Então, eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim nessa fraqueza que eu tenho, que talvez seja uma fraqueza minha que eu tenho que corrigir diante do Senhor. Diante do Senhor eu tenho que corrigir. Não adianta eu querer sair daqui, mudar daqui, porque isso está me irritando, ou porque essa situação não é o que eu quero. Eu tenho que pedir a misericórdia do Senhor e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa. Se eu não puder fazer nada, pelo menos orar, eu posso. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que é fim de tempos e que nós vamos enfrentar situações assim. Então, o Senhor tem que curar o meu coração, porque a situação vai continuar e vai piorar. Então, eu que tenho que ser corrigida interiormente pelo Senhor, para que Ele me dê a graça de continuar orando, intercedendo por essas pessoas, para que o Senhor as alcance com a sua infinita misericórdia, porque eu sei que é possível, né? Então, gente, terminamos o capítulo 5. E vocês estão vendo que, à medida que a coisa está caminhando aqui no Levítico, a coisa está ficando mais difícil. Ai, meu pai, sabe, a palavra é uma bússola mesmo, ela vai mostrando para você, ó, Miriam, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, pecados ocultos. Ninguém vê, ninguém sabe quando eu passo por uma muçulmana dessa que meu coração fica assim. Mas o Senhor sabe, Ele vê. E é Ele que está me dizendo agora, Miriam, corrija, ore, ame. Ai, como é difícil amar, né, gente? Não é fácil, não. Amar como Jesus amou. É, não é fácil. Mas o Senhor vai dar graça e a gente vai conseguir. Estamos na batalha para isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e me guarde a mim também. E que vamos aprender, gente. Vamos encarar essa realidade aqui e falar, Senhor, ai, aí falar como Paulo, miserável homem que sou, o bem que eu poderia fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre comigo. Lembra que Paulo falou isso? Aí, ó, tá aqui. Paulo li isso aqui todo dia, gente. E ele falava assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, esse sempre está comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós. Tchau, tchau.